Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Iniciaremos hoje a primeira aula da disciplina Agrometeorologia do curso técnico em florestas. Sou o professor Takeshi e vamos iniciar a aula. Nessa disciplina, nós iremos ver os conceitos básicos sobre agrometeorologia, clima e tempo, fatores e elementos climáticos e zoneamento agroclimático. Vamos conhecer e compreender a importância do zoneamento agroclimático nas atividades agrícolas e florestais, estabelecer uma relação dos movimentos terrestres com o clima e sua influência nas atividades, a importância do conceito de atmosfera e suas principais camadas, movimento de rotação e translação e sua influência para atividades agrícolas e florestais. Vamos melhorar com isso a produção agrícola e desenvolvimento sustentável. A agrometeorologia é a parte da meteorologia aplicada à agricultura que estuda as respostas dos organismos vivos ao meio atmosférico. Nessa disciplina, vocês vão conseguir responder por que estudar o clima, qual a diferença entre o tempo e o clima e como o clima afeta a nossa vida. Segundo Hahn, o clima é o estado médio dos elementos atmosféricos durante um período relativamente longo, sobre um ponto da superfície terrestre. Köppen, ele diz que o clima é o somatório das condições atmosféricas de um determinado lugar. Poncelet é o conjunto habitual dos elementos físicos, químicos e biológicos que caracterizam a atmosfera local e influenciam nos seres que neles se encontram. Então, estes três conceitos são os conceitos de clima segundo os três autores. A agrometeorologia ela é uma ciência que interage com vários outros conhecimentos do curso técnico em florestas, que é a fisiologia vegetal, construções rurais, produção animal, produção vegetal, preparo do solo, conservação do solo, irrigação, fitopatologia e entomologia. Notem que, no curso técnico em florestas, nós vamos interagir com todas essas áreas da produção agrícola e florestal. E você entendendo o clima, vocês vão fazer o quê? O controle e tomada de decisão adequada na sua profissão. O clima ele está ligado aos elementos e aos fatores. Os elementos são que dão a origem e os fatores são responsáveis por modificações. A temperatura, a radiação solar, vento, umidade do ar, precipitação, pressão atmosférica e evapotranspiração são os elementos. E os fatores são responsáveis por modificações, que é a latitude, altitude, relevo, continentalidade, maritimidade, circulação geral da atmosfera do ar. Então, nós vamos estudar os elementos climáticos e os fatores climáticos que vão ser a base para a influência na produção agrícola e florestal. Neste caso, os fatores são agentes causais que condicionam os elementos climáticos. Existem os fatores geográficos como latitude, altitude, continentalidade e oceanidade. A radiação solar pode ser trabalhada como um fator condicionador ou como elemento dependente da latitude, altitude e época do ano. Assim, cada região tem seu próprio clima em função das condições físicas ou geográficas. Isto porque os fatores climáticos modificam os elementos do clima. Então, um depende do outro. E os elementos climáticos são as grandezas ou variáveis meteorológicas que caracterizam o estado da atmosfera, os quais variam no tempo e no espaço e são influenciados pelos fatores climáticos como a temperatura do ar, radiação solar, o vento, umidade, precipitações, pressão atmosférica e a evapotranspiração. Neste slide, nós temos aqui um zoneamento agroclimático feito em relação à temperatura do lado esquerdo e precipitação pluviométrica do lado direito. Nesse caso,
vocês vão verificar que o tempo e o clima são bastante influenciadores desse zoneamento agroclimático. Voltando à pergunta, qual a diferença entre tempo e clima? O tempo é o estado instantâneo da atmosfera, podendo mudar constantemente. Ou seja, o mesmo dia pode fazer vários tipos de tempo, como exemplo, chover, nublar, ensolarar, ventar e esfriar. O tempo que normalmente ocorre em uma determinada região e época faz com que o clima dessa região e época, para entender melhor essa diferença entre o clima e tempo, vamos imaginar que você está em sua cidade, começa a chover e você diria que o tempo está chuvoso ou o clima está chuvoso. Claro que o tempo está chuvoso, pois no dado instante está chovendo. Ok? Para definir o clima, por exemplo, de São João Evangelista, devemos considerar o que acontece no município no ano todo. Nos meses de junho, julho, agosto costuma fazer frio e chove moderadamente. E em dezembro, janeiro e fevereiro faz calor e chove menos e assim por diante. Podemos dizer que é um clima frio? Não, porque faz frio no inverno, mas os rios não congelam. Nós consideramos assim, de acordo com as coletas de dados e classificação de Köppen, que é um clima tropical de altitude, onde no verão é quente e úmido e no inverno frio e seco, com a temperatura variando durante o ano, chuvas abundantes concentradas durante estações quentes do ano. Ok? Sendo assim, nós temos aqui a distribuição da temperatura dentro do estado de Minas Gerais, onde as regiões que estão coloridas de vermelho, a média térmica varia de 24,9 a 26,2 graus. E na região que está em azul escuro, nós temos as temperaturas variando entre 12,6 graus e 13,9 graus. Então são regiões mais frias, e notem que na região leste e norte de Minas, ela é uma região mais quente, e na região central, próxima de Belo Horizonte, e a região sul e a zona da mata, vocês vão notar que são mais frias, ou seja, a temperatura está variando de 15 a mais ou menos 20 graus Celsius, a média anual. Verificando também que os locais que chovem menos, eles são mais quentes, ou seja, você não tem o fluxo de calor sensível para calor latente com a evaporação das águas. Então, no slide, temos duas fotos, onde no lado direito nós temos o zoneamento em relação ao índice pluviométrico, onde no sul de Minas nós temos a precipitação média anual de 1.700 milímetros a 1.800 milímetros, e na região norte nós temos de 730 milímetros a 850 milímetros. E na região central nós temos a variação entre 1.000 milímetros e 1.400 milímetros. Ou seja, são regiões com temperaturas mais amenas, mas não é muito quente, mas não é muito frio. Esses dados são muito importantes para minimizar os efeitos adversos da exploração agrícola e florestais devido às grandes variações climáticas do solo e das culturas. E é sempre recomendável que, antes de realizar qualquer cultivo ou tomar decisão, verifique ou faça o zoneamento agroclimático. Para vocês entenderem melhor o tempo e o clima e o zoneamento agroclimático, nós teremos que entender um pouco sobre a nossa atmosfera terrestre. A atmosfera terrestre é um envelope gasoso relativamente fino, com espessura entre 750 e 1.000 km, que envolve o planeta, sendo fundamental importância à vida na Terra. A atmosfera terrestre é constituída principalmente por elementos gasosos: nitrogênio, que é aproximadamente 78%, 21% o oxigênio, e apenas 1% é formado por outros gases, os gases nobres, dióxido de carbono, vapor de água e outros.
É um sistema dinâmico onde ocorrem os efeitos atmosféricos como frio, calor, tempestades, calmarias e períodos secos e chuvosos. A sua porção mais importante, sob o ponto de vista da meteorologia, chega nos máximos 20 km de altitude, região onde ocorrem todos os processos atmosféricos importantes. A atmosfera terrestre desempenha um importante papel nos seres vivos, onde ela tem ação termorreguladoras e importância para a manutenção da biodiversidade terrestre. Nós temos ali as várias camadas atmosféricas. Nós temos a troposfera, a estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Notem que entre 10 e 20 quilômetros nós temos a aviação civil e é a parte mais importante, como nós dizemos anteriormente, que é o 20 km de altitude. Então, entre 0 e 20 quilômetros é a região mais importante, onde acontecem todas as atividades atmosféricas na Terra. Nesses 0 a 20 quilômetros, nós temos a troposfera, onde ele, em média, atinge de 12 a 18 km de altitude, acima da superfície terrestre, concentra-se os 75% dos gases e 80% da umidade atmosférica que formam as nuvens. Ocorrem todos os fenômenos meteorológicos que interferem na Terra, como a chuva, umidade, vento, nuvens, e a única camada que os seres vivos podem respirar. Outro fator importante é a relação entre o planeta Terra e o Sol. Os dois principais movimentos que a Terra realiza são movimentos de rotação e translação, que afetam diretamente a vida do nosso planeta. De acordo com o movimento de rotação, a Terra fica achatada nos polos e abaulada no Equador. Notem também que a Terra tem uma leve inclinação de 23, graus em relação ao seu eixo de rotação. Ou seja, a Terra tem um movimento de rotação em torno do seu eixo vertical e vocês vão ver que ele vai ter um movimento de translação na órbita da Terra que está em torno do Sol. Nós chamamos de periélio quando ela está máxima aproximação em relação ao Sol e afélio quando ele está com afastamento máximo em relação ao Sol. Essa inclinação da Terra de 23,5 graus, com o movimento de rotação e o movimento de translação, nós temos as estações do ano. As estações do ano, ela é dividida em 4 estações, onde nós temos o verão, o inverno, o outono e a primavera. Nós chamamos de solstícios de verão, quando ele está no calendário juliano, ele está em dia 21 de dezembro, onde a face sul do planeta Terra ela recebe maior quantidade de radiação solar. Nós chamamos de solstício de inverno, quando a face norte do planeta Terra está mais iluminado pelo Sol e a parte sul está menos iluminada pelo Sol. Quando nós falamos em equinócio, nós temos a mesma quantidade de radiação solar incidindo no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, isto vai causar a quantidade de radiação maior ou menor durante todo o ano. O equinócio de outono ocorre no 21 de março, o equinócio de primavera ocorre em 23 de setembro. E solstício de inverno ocorre em 21 de junho. Então, teremos para esta aula alguns exercícios de revisão no portal. Vimos a importância do estudo do tempo e do clima, fatores e elementos climáticos, zoneamento agroclimático para a agricultura e também para as atividades florestal, a importância do zoneamento agroclimático nas atividades agrícolas e florestais, conhecer os movimentos atmosféricos, os movimentos de rotação e translação,
nas estações do ano e consultar as previsões meteorológicas e melhorar a produção agrícola e promover o desenvolvimento sustentável. Então, vocês vão ver que essa disciplina será muito importante para o desenvolvimento do curso de técnico em florestas.